Bora lá? Questão 2. Essa questão você vai ver que a gente vai estar trabalhando um raciocínio, uma forma de raciocinar, sendo cosseno e tangente totalmente diferente, interessante e que aparece bastante nas questões. Bora lá. A âncora de um barco pesqueiro, depois de lançada, atingiu o fundo do rio. Aqui, ó. Como a profundidade do rio nesse ponto é menor que o comprimento da corda, que prende a âncora ao barco, este se moveu 20 metros em relação ao ponto A, de onde foi lançada a âncora, esticando completamente a corda, que formou um ângulo agudo de medida alfa com a superfície do rio. E aí deu aqui o seno de alfa. O que a questão falou basicamente? Eu taquei a âncora aqui. Taquei a âncora aqui. Só que aqui, tipo assim, a corda ficou meio assim, meio bamba. Por quê? Porque a corda ela é muito maior do que essa profundidade desse rio. Então a corda ela ficou, tipo assim, meio solta. Como eu queria ficar a corda esticada desse jeito, né? A corda ficou solta porque ficou sobrando corda, basicamente. A profundidade ela era muito menor do que o tamanho da corda. Então ficou sobrando corda e ela ficou, tipo assim. Pode até que ela esteja esticada aqui, mas ficou, tipo, aqui ela ficou, assim, emboladinha lá no fundo. Como eu quero que a âncora precise estar, né, com a corda esticada, ele andou alguns metros e agora a âncora está esticada. A corda está esticada. E repara que o tamanho da corda ela é basicamente o seguinte: ele é a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui que foi formado. Beleza? E aí, formou lá o ângulo alfa com a superfície do rio. A corda formou o ângulo alfa com a superfície do rio. O que isso quer dizer? A corda, qual que é o ângulo que forma aqui? Formou um ângulo agudo. Porque, repara, a corda ela forma dois ângulos com a superfície do rio, né? Você tem aqui a superfície do rio e você tem aqui a corda. Ela forma este ângulo aqui e este ângulo aqui. Esse ângulo aqui, ele é obtuso, ele é maior do que 90 graus. Esse ângulo aqui, ele já vai ser agudo, então esse aqui que é o nosso ângulo alfa. Fechou? E o seno de alfa, ele mede 5 sobre 13. Beleza? Calcule dessa maneira a profundidade do rio nesse ponto. Tá bom? Então a profundidade do rio é exatamente este valor aqui, ó. Chamar de H. Tá? Então, vamos ter que calcular quanto que vale o H ali. H alfa 20 metros. Beleza? Repara, vamos analisar o que a gente tem nesse triângulo. Eu conheço isso daqui. Obviamente eu conheço o seno de alfa, então dá pra gente tentar trabalhar alguma coisa aqui. Mas vamos ver, vamos pensar. O que a gente tem? O que a gente pode, né, mexer aqui mexer os pauzinhos? Bom, em relação a alfa, eu tenho o cateto oposto a alfa e o cateto adjacente a alfa. Então seria interessante a gente descobrir quanto que vale a tangente de alfa. E aí a gente aplica a tangente, né? Porque eu tenho o cateto oposto e o cateto adjacente. Só aplicar a tangente, que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então se eu descobrir quanto que vale a tangente de alfa, eu coloco aqui a tangente de alfa e pá, descubro. Só que eu tenho o seno de alfa, eu não tenho a tangente. Lucas, dá para descobrir a tangente de alfa tendo o seno de alfa? Sim. Como assim? Me explica. Porque lembra aqui comigo, o que é o seno de alfa? Aqui tá, beleza. Desenha aqui alfa. O que é seno de alfa? É o cateto oposto, chamar esse cateto oposto, sobre hipotenusa. O cateto oposto sobre hipotenusa. E ele me falou ali que o seno de alfa vale 5 sobre 13. Então, 5 seria referência ao cateto oposto e o 13 seria referência à hipotenusa. Então, para montar aqui o seno de alfa, a gente poderia fazer o seguinte: denotar esse aqui como sendo alfa, esse aqui é o cateto oposto a alfa, beleza, então esse aqui vale 5 e a hipotenusa vale 13. Porque aqui nesse triângulo, olha só, no triângulo que tem cateto 5 e hipotenusa 13, o cateto oposto sobre a hipotenusa é o seno de alfa, que dá 5 sobre 13. E aí, se a gente descobrir quanto que vale o cateto adjacente a alfa, a gente consegue descobrir a tangente de alfa. Porque a tangente de alfa vai ser esse cateto adjacente aqui, sobre esse cateto oposto aqui, sobre esse cateto adjacente que a gente vai descobrir. E aí a gente consegue descobrir o valor e todo mundo fica feliz, né? Beleza? Fechou? Então vamos lá, né? Vamos lá. Então, como é que a gente faz para descobrir aqui? Ó, repara, eu tenho o valor conhecido de dois lados. Então aqui já é interessante a gente aplicar o Pitágoras. Perfeito? Para descobrir esse valor aqui. Então eu tenho dois lados de um triângulo retângulo e quero descobrir o outro. Pitágoras aqui neles, né? Então fica 3 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais x ao quadrado. 3 ao quadrado, 169. 5 ao quadrado, 25. Mais x ao quadrado. Vai passar ali, ó, 25 menos 169, 144. Tá bom? 144 é 12 ao quadrado. Tira a raiz dos dois lados. Eu vou ter que corta aqui, corta aqui, corta aqui, corta aqui. X, então, o cateto adjacente vale 12. Então, x aqui vale 12. Logo, a tangente de alfa, ela é o quê?
cateto oposto a alfa, 5 sobre o cateto adjacente a alfa, 12. Então, tangente de alfa é 5 sobre 12. Agora eu posso descobrir quanto que vale a altura lá, a profundidade. Então, tangente de alfa é igual a h sobre 20, o cateto oposto sobre a hipotenusa. Só que a tangente de alfa, ela é o quê? Ela é 5 sobre 12. Se você fizer essas continhas aqui, né, passa o 20 para lá multiplicando e tudo mais, você vai chegar no seguinte, você vai chegar em 100 sobre 12. E 100 sobre 12, você pode deixar como sendo só 100 sobre 12, já tá certo. Mas se você quiser fazer a aproximação, dá aproximadamente 8,33333, né? Então, 8,3 metros. Beleza? Então, a profundidade desse rio é 8,3 metros. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha entendido, e eu vejo você na próxima questão.